E o tecido que eu vou utilizar para forrar a bolsa é o tricoline, tá? E aqui eu comprei com 30 centímetros de largura, tá? Agora nós vamos fazer o corte do tecido para forrar a bolsa, tá? Então aqui, ó, eu vou dobrar aqui o meu tecido assim, dessa forma, tá? Esse lado aqui que tá dobrado aqui, ó, vai ser o fundo, vai ficar no fundo da nossa bolsa, tá? Então aqui, ó, eu vou dobrar para me cortar aqui esse tecido e vou ver aqui, vou medir aqui, ó, vou colocar a bolsa por cima e medir aqui, ó. Vou ver aqui se tá exatamente aqui no fundo, certo? E ver aqui o tamanho, então aqui ainda tá sobrando, ó. Vou ter que dobrar menor. Tamanho menor. Ainda tá grande, vou ter que puxar mais um pouquinho. Eu vou organizar aqui e já volto com vocês. Olha só, essa altura aqui já tá bom pra mim, ó. Então eu coloco aqui onde tá a dobra, certo? Aqui do fundo do tecido junto com o fundo da bolsa aqui. Coloco retinho aqui, tá? E aqui eu vou ver bem aqui, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, tá dando bem aqui na bolsa o tecido dobrado, tá? E agora eu vou cortar esse tecido, tá bom? Cortar aqui. Agora é a largura aqui, ó, pra ficar certinho com a bolsa, tá? Então, vou colocar aqui, bem aqui mais pra lateral assim, ó. E agora eu vou cortar aqui o que sobrou, tá? Seguindo aqui, ó, a curvatura da bolsa, tá? Se a bolsa tem uma leve curvada, eu vou cortar curvando também, tá? Ó. Certo? No formato da bolsa. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, ó. Ficou assim o corte, tá? Lembrando que esse tecido, ele tá dobrado, certo? Ó. E a gente vai costurar aqui na lateral e aqui do outro lado, certo? Olha só, depois que eu fiz o corte do tecido, eu faço isso aqui na borda pra facilitar na hora da costura, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar assim, ó, pra dentro, tá? Ó, dessa forma, pegando as duas faces do tecido, tá bom? Aqui, ó, faço assim. Faço uma dobra bem pequenininha, tá? Não é muito larga. Daí eu venho aqui e coloco o alfinete. Ó, pra segurar aqui, ó, pra facilitar na hora da costura, tá bom? Ó. Dessa forma, tá? Aqui, quando a gente for costurar, é só arrumar aqui, tá? Se ficou torto. Aí, agora, eu vou fazer assim por toda a volta aqui, tá? Vou passar aqui, ó, por toda essa volta aqui, tá? Igual eu fiz aqui, ó, desse lado, tá bom? Eu vim dobrando e colocando o alfinete. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui, tá? Olha só, cheguei aqui no finalzinho, tá? E aqui, ó, eu vou dobrar essa borda aqui, tá? Ó, do jeito que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui também, tá? Então, vai ser uma pra cá e a outra pra lá, tá? Então, aqui, ó, vou dobrar uma assim, ó, pra esse lado. Vou pegar somente uma face, tá? Dobro assim. Aí, eu venho com o alfinete e passo aqui, ó. Somente uma face, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, eu venho do outro lado e vou colocar um alfinete aqui também, ó. E vai ficar essa abertura aqui, tá? Então, aqui eu coloco mais um alfinete. Veja se tá retinho aqui, ó. A dobra, tá, ó. E bem aqui eu vou colocar um alfinete pra segurar, tá? Dessa forma, tá bom? Agora aqui eu vou só costurar aqui, ó. Sabe aonde tem os alfinetes aqui? Eu vou costurar aqui. Pode costurar à mão, certo? E pode também costurar na máquina, tá? Se você tiver a máquina aí, é bem mais rápido, bem mais prático de fazer a costura. Se você não tiver, você pode estar costurando na mão mesmo, tá? Com a agulha aqui, ó. Com a agulha de costura e o fio. Pra ser mais rápido, eu vou fazer o meu na máquina, tá? Então, eu vou costurar aqui, nessa lateral aqui, e nessa lateral aqui, tá? Somente aqui, ó, nas duas laterais, direito e esquerdo, tá bom? Aqui em cima eu não vou costurar, tá bom? Não vou passar a costura na máquina, tá? E você também, se estiver costurando na mão, você não vai costurar aqui nessa parte de cima, tá bom? Você vai costurar aqui, do lado direito e do lado esquerdo, certo? Aqui nessa parte, a gente já vai costurar colocando na bolsa, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha costura do lado direito e esquerdo.
E olha só, a máquina que eu uso é essa aqui, tá? De 12 pontos. Eu comprei ela bem baratinha. Se você quiser o link dela, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Que eu mando o link de onde eu comprei, tá bom? Ó, eu vou colocar atenção aqui no número 3. E aqui, nesse botão, ó, eu vou colocar o ponto número 1, que é esse aqui reto, tá? E aqui, ó, eu vou costurando e tirando alfinete, tá? Pra não pegar na agulha da máquina, porque se pegar na agulha da máquina, vai quebrar ou entortar. Aqui eu vou costurando. Aqui tira o alfinete. Levanto aqui e corto bem aqui do ladinho. Então, eu vou fazer dessa mesma forma desse outro lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha só, finalizei aqui a costura, ó. E aqui eu deixei os pedacinhos de fio, tá? Sobrando, não tem problema, ó. Tanto desse lado quanto desse, tá? Porque não vai ficar mostra, vai ficar escondido aqui dentro, né? Olha só, meninas, pra facilitar aqui a colocação do forro na bolsa, eu dobrei aqui, ó, de um lado, né? E dei um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui, um pontinho desse lado, pra ficar seguro assim, ó, dobrado, certo? E agora, ó, dei um pontinho aqui, desse cantinho aqui, e desse outro lado aqui eu vou dar um pontinho agora, tá? Então aqui, ó, eu dobro aqui retinho, tá? Vou pegar aqui esse lado e vou dar um pontinho também, tá? Assim. Dou um ponto. E agora de novo, tá? Ó, dessa forma assim. É só pra segurar, pra ajudar na hora de colocar na bolsa, tá bom? Ó, pra manter aqui, ó, essa lateral aqui dobrada pra dentro, tá? Pra facilitar na hora de costurar diretamente na bolsa, tá? Ó. Se você tiver ferro quente, você pode passar. Passa o ferro aí, ferro quente aqui, né? Que aí ele fica assim, mantém dobradinho, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Aqui é o lado onde eu costurei, tá? Do jeito que tá aqui, ó. Eu vou colocar na bolsa, tá? Ó. Assim. Vou arrumar dentro da bolsa aqui, tá? Dá uma esticadinha assim na bolsa, ó. Pra ela abrir mais um pouquinho pra ficar melhor, tá? Depois ela vai encolhendo de novo. Mas pode dar uma esticada aí, ó. Uma esticada boa, né? E aí você vai arrumar aqui, ó. Aqui dentro, tá? Olha só, eu coloquei o forro aqui dentro, tá? Arrumei assim, ó. Coloquei a mão dentro, né? Pra arrumar assim dentro, né? Eu vou identificar aqui dentro, ó, se o cantinho do forro tá triscando no cantinho aqui da bolsa, tá? E se o fundo aqui no meio tá triscando no fundo da bolsa também, tá? Do forro. Então, eu organizo certinho aqui dentro. Aí, agora, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei alfinetes aqui, tá? Pra segurar o forro, pra me ajudar na hora de costurar, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o seguinte. Eu deixei mais ou menos um dedinho de distância, ó. Aqui. Tá vendo? Um dedinho de distância aqui. Da borda aqui da bolsa, tá? Então, aqui, ó, eu vim pegando aqui o alfinete. E vou fazer assim, ó. E vou colocar o alfinete aqui pra segurar o tecido na bolsa, tá? Pra ficar mais fácil na hora que eu for costurar, tá bom? Ó, deixei aqui preso com o alfinete, tá? E eu vou colocar por toda a volta da bolsa, tá bom? Vou prendendo com o alfinete aqui, ó, o tecido na bolsa, tá? Dessa forma. E vai ficar assim, ó, preso com alfinete. Ó, aqui tá o alfinete. Aqui parece que vai ficar folgado, mas não vai, tá? Quando a gente for costurar, vocês vão entender como que vai ficar, tá bom? Ó, então aqui, ó, tá preso com alfinete por enquanto, tá? Agora eu vou colocar o botão na bolsa, antes de costurar o forro aqui na bolsa, tá? Então aqui, ó, eu vou tirar, aqui, ó. Vou separar aqui as partes do ímã. Vou começar por essa aqui, tá? Ó, esse maiorzinho aqui, ó, mais robusto. Você pode começar por esse ou por esse, tá? Mas eu vou começar costurando com esse aqui, tá bom? E aqui vai ser o seguinte. Eu vou identificar o centro da minha bolsa aqui, tá? Eu vou medir aqui por fora mesmo, que é mais fácil. Vou identificar aqui, ó. Aqui tá dando 20 centímetros. Então, eu vou identificar aqui o meio, ó. Aqui, entre o 10 e o 11 da minha fita métrica. Que significa o centro aqui da minha bolsa, né? Se tem 20 centímetros, a metade de 20 aqui no centro vai ser entre o 10 e o 11, tá? Então, centralizei aqui, ó. Daqui pra cá tem 10, daqui pra cá tem 10 centímetros, né? Então, aqui é o meio da minha peça. Identifiquei aqui o meio. E agora eu vou segurar aqui com o dedo pra deixar marcado. Vou vir aqui, ó. E aqui onde tá meu dedo, eu vou colocar o botão. Dessa forma aqui, ó. Tá? E agora eu vou costurar.
Aqui, ó, vou pegar minha agulha de costura, tá? Junto com o fio. E vou costurar, tá? Ó, primeiro eu começo escondendo aqui o fio, ó. Pontinho do fio, assim. Puxo devagar, tá? Pra linha não embolar. E agora eu venho aqui, ó. Vou entrar aqui. Assim, ó. Eu vou tentar focar aqui o máximo pra vocês, tá? Porque é bem difícil costurar aqui e mostrar detalhadamente pra vocês. Ó. Eu vou costurar assim, ó. Vou pegar aqui. Ó, dessa forma assim, tá? Aí vou costurando assim, ó. Daqui, ó, daqui desse cantinho, eu vou pular pra cá. Em vez de costurar os 4 cantinhos do botão separado, eu vou costurar assim, ó. Alternando entre um lado e outro, tá? Ó. Aí aqui eu volto, só que, ó. Volto aqui, tá? Aí vou pro outro lado aqui, ó. Dessa forma, tá? Aí aqui, ó, aqui no lado de fora eu tomo bastante cuidado pra não ficar tão à mostra aqui o fio da costura, tá? Então eu tento esconder aqui, ó, entre os pontos, tá bom? Aqui, ó, entre os buraquinhos dos pontos aqui, tá? Então eu vou colocar a agulha aqui. Volto pra cá. Aí vou aqui do outro lado, ó. E vou fazer assim, tá? Sempre indo e voltando, ó. Se eu sair aqui, eu vou entrar bem próximo aqui da onde eu saí desse lado, ó. Aqui, ó. Vou entrar bem próximo com a agulha pra me voltar pra dentro, tá? Bem próximo da onde eu saí. Pra não ficar tão à mostra, tá? Por isso que é importante também, pegar uma linha de costura na mesma cor do fio que você fez a bolsa, tá? Aí eu voltei aqui, ó. Agora eu vou pra esse outro lado. Aqui. Daí vou puxar, tá? Eu vou reforçar bem, tá bom? Ó, vou fazer mais, tá? Vou fazer aqui por 5 ou 10 vezes, tá bom? Então, vou fazer assim e já volto com vocês, tá? Olha só, já costurei aqui na parte de cima, tá? Ó. Ficou assim, tá? E eu olho assim, eu puxo pra ver se tá bem reforçado, tá? Porque aqui, ó, vai ser a parte onde a pessoa vai abrir e fechar, né? Sempre vai ficar aqui, ó, puxando esse botão, né? Pra abrir e fechar, abrir e fechar. Então, tem que estar bem reforçado aqui, tá? Então, você faz aí, né, esse processo umas 10 vezes, né? Indo e voltando, pra ficar bem reforçado, tá? Ó, você dá uma olhadinha aqui de como que tá a costura aqui, ó. Por baixo, tá? Dá uma puxadinha pra ver se tá legal. E aqui eu tô vendo que tá bem preso mesmo. Então, aqui eu já vou descer pra cá, tá? Eu não vou cortar meu fio pra mim fazer aqui nessa parte de baixo aqui. Daqui, ó, eu saí aqui, certo? Daqui, ó, eu vou entrar aqui. Ó. Vou entrar aqui. Ó, pra me sair aqui, ó, aqui embaixo do botão, tá? E daqui eu já vou descer pra baixo. Vou ver aqui mais ou menos onde vai ficar aqui esse buraquinho aqui do botão, ó, aqui de baixo, tá? E vou descer com a agulha assim, ó. Pra não precisar cortar a linha, tá bom? Então, vou descer aqui, ó, com a agulha. Aqui tá um pouco... Não é difícil, tá? Aqui pra mim tá difícil porque eu tô colocando a bolsa em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Aí fica um pouco difícil pra me costurar, tá? Porque eu tô numa posição aqui que não tá muito legal pra me costurar, tá? Mas aí você fica numa posição que fica legal pra você costurar, certo? Então, aqui, ó. Daqui, ó, eu saí, tá vendo? Bem aqui é o meu fio, ó. Eu saí bem aqui próximo desse buraquinho aqui de baixo. Agora eu vou entrar aqui, ó, de dentro pra fora assim, ó. E vou puxar. Aí aqui eu já vou começar a costurar aqui embaixo, tá? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima do botão, ó. Aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, daqui, eu saí aqui desse lado, eu vou vir pra cá, tá? Sempre indo e voltando igual eu fiz aqui na parte de cima. Eu vou só repetir o mesmo processo, tá bom? Que eu fiz aqui em cima, pra prender o botão, eu vou fazer aqui embaixo também, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, porque eu vou só repetir o que eu já ensinei, tá? E já volto com vocês. Olha só, eu já costurei aqui embaixo, tá? E, ó, finalizei aqui, tá? Agora, daqui, ó, de fora, eu vou entrar bem próximo da onde eu saí aqui, tá? Pra não ficar visível a costura, certo? E vou entrar aqui, ó, só que eu não vou sair aqui dentro do buraquinho aqui do botão, tá? Vou sair aqui mais pra baixo, tá bom? Então, ó, sair aqui mais pra baixo. E agora eu vou descer aqui onde tá o forro, tá? Vou descer aqui, ó, com a minha linha aqui pra baixo, ó. Dessa forma assim, ó. Pra esconder esse fio, tá? Porque aqui, ó, a gente vai costurar o forro, né? Então, esse fio vai ficar escondido por debaixo do
do tecido aqui onde a gente vai colocar o forro assim, tá? Então, por isso que eu coloquei o botão antes de costurar o forro, tá bom? Então, aqui, ó, vou dar um pontinho pra segurar o meu fio. Ó, dessa forma, assim. Vou dar um nó. Vou dar mais outro pra ficar bem seguro, bem seguro. Ó. E mais um pra completar aqui, né? Pra deixar bem preso, ó. E aqui onde eu dei o nó, vai ficar escondido por baixo do forro, tá? Se você não estiver colocando forro, você tenta fazer esse nó, tipo assim, entre um ponto e outro aqui, pra ficar bem escondido, tá? A finalização do fio, tá bom? Você tenta esconder aqui entre os pontos. Esse pontinho aqui, ó, esse nó, pra deixar preso o fio, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui foi onde eu finalizei, fiz o nozinho. E aqui, ó, quando a gente for costurar o forro, vai cobrir, tá? E agora, esse outro lado, né, do imã, esse outro lado aqui, eu vou costurar do mesmo jeito, tá? Vou costurar aqui em cima e embaixo, igual eu fiz nesse aqui. E vou finalizar aqui mais embaixo, por baixo do tecido, tá? Do forro, tá bom? Pra esconder. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, pra prender esse lado do botão, eu vou fazer nesse outro lado aqui também, tá? Onde deu aqui, ó, o botãozinho, né? Porque os dois tem que se encontrar assim pra fechar, né? Então, vou segurar aqui, ó. Vou colocar meu dedo pra marcar onde deu. E vou colocar aqui o outro botão, né? O outro lado. Muito cuidado, ó. Esse lado aqui, ó. Desse detalhezinho aqui, o lado maior, né? Mais altinho aqui. É assim, tá? Porque tem esse outro aqui também, ó, que é menorzinho. É esse maior aqui que encaixa no outro lado, tá? Então, ó. Esse lado aqui pra cá, assim, ó. Tá? Pra ir de encontro com o outro lado, assim. Então, aqui, ó. Eu vou costurar da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Olha só, já costurei aqui os dois botões aqui, tá, ó. Desse lado e desse lado, tá, ó. Então, aqui, ó, você faz o teste, tá, ó. Puxa e fecha, tá? Pra fazer o teste. Ver se tá bem seguro, tá? E aqui, ó, a linha passando aqui por cima dessa parte aqui do imã não atrapalha, tá? Ó, fecha normal, tá bom? Aí, ó, puxa e fecha. Então, agora nós vamos costurar o forro, tá? Logo após que a gente colocar o botão, os dois lados do botão, nós vamos agora costurar aqui o forro, tá? Aqui eu vou começar a costurar o tecido na bolsa, tá? No caso, o tecido do nosso forro. Então, aqui, ó, eu vou começar pelo cantinho aqui, tá? Então, aqui eu vou dar um nozinho primeiro aqui, ó, na própria bolsa, pra segurar, tá? Ó, bem mais embaixo aqui, onde vai ficar escondido por baixo do tecido, ó. Eu entro, certo? Vejo aqui se o meu fio tá preso, né? E agora eu vou começar a costurar assim, ó. Pra ficar mais fácil, eu faço assim, tá? Ó, dessa forma. E aqui eu vou entrar assim, ó, deitado, tá? Eu entro aqui, ó, no tecido. E aqui, ó, eu vou costurar assim, ó. Assim, certo? Depois que eu passei assim, deitado, ó, que eu saí aqui, eu vou pegar aqui, ó, a bolsa, ó. Dessa forma, assim, ó. Assim, ó. Pegando o tecido e a bolsa, tá? E vou puxar aqui, ó. Assim. Aí, agora aqui, próximo da onde eu saí com o fio, eu vou entrar no tecido, tá? Veja aqui onde eu saí, eu vou entrar no tecido. Aqui tá um pouco difícil pra mim, porque eu tô numa posição ruim, né? Pra poder mostrar bem visível pra vocês. Deitado assim, ó. Sempre passando por dentro do tecido assim, ó. Deitado, tá? E agora, ó. Ando um pouquinho aqui mais à frente, sair aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui a bolsa, ó. Assim, dessa forma. E vou puxar a minha agulha, tá? Assim, ó. Vou puxar o meu fio, certo? Ó. Dessa forma. E eu vou seguir fazendo assim, tá? Ó. Aqui, próximo da onde eu saí. Vou entrar no tecido agora, ó. Sempre com a agulha deitada, tá? Ó. Assim. Aí, eu vou sair aqui mais na frente. Com a minha agulha aqui, ó. Aí, pego a bolsa aqui. E puxo, tá? Puxo, certo? Ó. Aí, vai ficando preso assim, ó. Aí, eu vou seguir fazendo assim, tá? Ó. Aqui onde eu saí na bolsa, né? Com fio, com a linha. Eu vou entrar próximo aqui, ó. Dentro do tecido. Assim, ó. Sempre com a agulha deitada. Aqui, ó. Aonde eu saí com a agulha, eu vou entrar pra pegar a bolsa assim, ó. E vou fazer assim, tá? Dessa forma. E vai ficar assim a nossa costura. Tá?
Muito cuidado para você não puxar muito forte e quebrar o fio, tá bom? Se a linha que você estiver usando for muito fininha, você faz com 4 pernas, tá? Dobra umas 2 vezes e passa na agulha aqui, tá? Pra poder reforçar o fio, né? No caso, a linha que você tá utilizando. Então, aqui eu vou seguir dessa forma, ó. Sempre entrando aqui próximo da onde eu saí, com a agulha deitada por dentro do tecido. Aí, aonde eu saí aqui no tecido, eu vou entrar na bolsa e sair assim, ó. Dessa forma, tá? Desse jeito, certo? Eu vou só mostrar um detalhezinho rapidinho aqui pra vocês, ó. Pra vocês entenderem melhor. Quando eu entro aqui no tecido, ó, eu entro por dentro do tecido. Vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó. Ó, aqui atrás, vocês percebem que eu não atravesso a agulha assim, tá? A agulha não sai assim, ó. Ela vai correr aqui, ó, por dentro do tecido, tá? Lembra que a gente dobrou aqui essa partezinha e ela tá escondida aqui pra dentro? A gente dobrou. Então, essa lateral aqui, né? Essa borda aqui do tecido, ela tá dobrada, né? Então, com isso, ó, você vai passar a agulha assim, ó. Dessa forma, tá? Ó, correndo por dentro do tecido, tá? Você não vai atravessar assim, ó. Você não vai entrar aqui e atravessar assim e andar assim, ó, e pegar na bolsa, tá? É por dentro que a agulha vai correr, ó. Assim, ó. Dessa forma, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, dessa forma, tá? Aí andou aqui um pouquinho, você vai pegar no tecido, ou na bolsa, né? E vai puxar, tá bom? Então, é dessa forma que você vai seguir fazendo até o final. Olha só, cheguei aqui no final, tá? Bem onde eu iniciei a costura aqui do forro. Agora, eu vou prender o fio, escondendo aqui, ó. Vou tentar esconder aqui, ó. Bem aqui, diretamente na bolsa, tá? Eu vou dar um nó assim, ó. Pra ficar bem seguro. Ó, depois que eu fiz o nó, eu vou cortar, ó, sobrando uma pontinha. E pra ficar mais seguro ainda, eu vou pegar cola e vou passar um pinguinho de cola aqui, bem no cantinho. Só um pouquinho mesmo. E agora, ó, eu vou colar essa pontinha da linha, tá? E assim não corre o risco de saltar. E aqui finalizamos a colocação do forro. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês verem como que fica. Vai ficando assim, ó, uma costura invisível, tá? Não dá pra ver o fio, né? A costura aqui, ó, a linha. Fica uma costura com acabamento invisível, tá? E aqui, ó, você arruma a bolsa, né? Logo após que você finalizou. Agora nós vamos para os últimos detalhes, né? Que é colocar aqueles retalhos de fio de malha aqui na bolsa, tá? Que fiquem penduradinho na bolsa, tá bom? Olha só, aqui eu fiz o corte das tiras pra colocar na bolsa, tá? Aqui eu cortei 4 pedaços de 60 centímetros, 4 pedaços de 50 centímetros, 2 pedaços de 45 centímetros e 4 pedaços de 47 centímetros, tá? Então, você vai cortar exatamente nessas medidas e nessas quantidades aqui, tá? Se você for fazer exatamente igual eu tô ensinando, tá bom? Mas você pode colocar aí de acordo com a sua preferência, tá? O tamanho que você quiser. Só tô mostrando aqui exatamente o tamanho e a quantidade que eu cortei pro modelo que eu estou fazendo, tá bom? Então, aqui, ó, você vai pegar o pedaço, né? Vai pegar o fio de malha e vai dar a esticadinha, tá? Igual a dica que eu já passei aqui pra vocês, tá bom? Pra poder ficar redondinho, tá? Daí, você vai pegar aqui a fita métrica e vai medir e cortar exatamente a quantidade, né? E os centímetros que eu tô mostrando aqui, tá? Então, ó, você vai medir sem esticar o fio de malha, tá? Você vai medir assim, ó, tá bom? Você vai medir e cortar exatamente na medida que eu estou passando aqui, tá? Isso se você for fazer exatamente igual eu tô fazendo na aula, tá? Vai da sua preferência. Olha só, aqui desse lado da bolsa eu já coloquei as tiras, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês e falar detalhadamente, tá? Aqui eu vou começar do lado direito pro esquerdo, tá? Aqui, nesse cantinho aqui, eu coloquei 2 tiras de 47 centímetros. Aqui mais em cima eu coloquei uma tira de 45 centímetros. E aqui, uma do lado do outro, eu coloquei 2 tiras de 50 centímetros. E aqui no cantinho, ó, mais em cima, eu coloquei 2 tiras de 60 centímetros, tá? E o que eu fiz aqui, desse lado, eu vou fazer do outro lado. Então, agora eu vou fazer do outro lado,
e vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, eu vou ver, né, vou começar por essas duas tiras aqui de 47 centímetros. Então aqui, ó, eu vou ver exatamente onde eu coloquei aqui, ó. Ó. Aqui é onde inicia a nossa sequência de ponto baixíssimo, né? Aqui mais embaixo eu coloquei 4 dedinhos assim, ó. E coloquei aqui duas tiras de 47 centímetros. Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou virar aqui a bolsa, né? Quando eu viro, a tira de 47 centímetros fica no lado esquerdo, tá? Quando eu viro a bolsa. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir aqui, ó, uns 4 dedos, tá? A partir daqui, ó, do início da carreira de ponto baixo, certo? Vou pegar aqui a minha tira, minha primeira tira de 47 centímetros, vou colocar bem aqui, tá? Ó, aqui é a primeira carreira dessa lateral de ponto baixo e aqui é a segunda, tá? Onde tem o relevo, tá bom? Então eu vou colocar bem aqui. E pra isso eu vou pegar a agulha de crochê, vou entrar aqui, ó, entre a laçada do ponto baixo, tá? Aí eu vou alinhar aqui certinho essa tira aqui, ó, ponta com ponta, dobrar assim ao meio, tá? Vou pegar aqui e vou puxar aqui, ó, com a ajuda da minha agulha de crochê, vou puxar assim e vou laçar as duas perninhas aqui do fio e vou puxar aqui pra dentro dessa laçada, tá, ó. E agora eu vou puxar assim, ó, pra apertar esse nó, tá? Aí você arruma pra não ficar assim, ó, levantado pra cima, tá? Tem que ficar assim pra baixo. Então eu vou arrumando assim. Dessa forma assim, ó, pra ficar de um jeito que não fique levantado assim pra cima, que fique assim pra baixo, tá? Ó, dessa forma. Agora eu vou pegar outra tira de 47 centímetros e vou fazer a mesma coisa colocando aqui, ó. Colocando aqui, ó, nessa laçada que fica bem do lado da onde eu coloquei, bem próximo aqui, ó, da onde eu coloquei essa primeira tira, tá? Então eu venho aqui, ó, passo aqui por dentro da laçada, puxo e vai ficar assim, ó. E como sempre, tá? Eu vou arrumando pra ficar bem ajeitadinho com a tira assim pra baixo, tá? Pra não ficar assim pra cima, ó. E vai ficar assim, tá? As duas tiras de 47 centímetros. Agora eu viro a minha bolsa, tá? Aqui eu coloquei de um jeito aleatório, tá? Mas só que assim, eu tô mostrando exatamente, assim, explicadinho pra vocês, pra se caso vocês queiram fazer, né? Vocês podem também colocar de uma forma aleatória, igual eu coloquei aqui. Só que eu tô mostrando exatamente onde eu coloquei cada tira pra vocês fazer igual, caso vocês queiram fazer igual eu fiz, tá? Então aqui, ó, eu vim aqui, ó, onde eu coloquei as duas tiras de 47 desse lado aqui, eu vim aqui, ó, nessa fileirinha, né? E vim aqui próximo aqui, ó. Aqui tem um dedinho, né? Antes de chegar aqui na borda, certo? Então eu coloquei um, né? Ó, aqui, ó, fui andando aqui e coloquei um aqui. Então vou virar, tá? Esse aqui é o de 45 centímetros. Então vou virar, vou ver aqui, ó, certinho. Vou pegar minha tira, vou entrar aqui, ó, nessas laçadinhas aqui com a minha agulha. Pego a minha tira de 45 centímetros e vou colocar da mesma forma que eu coloquei as outras duas. Ó. Agora eu viro de novo, tá? Porque eu vou colocar espelhado, tá? Tudo que eu coloquei aqui desse lado eu vou colocar do outro. E aqui eu tenho, ó, desse lado aqui, ó, bem aqui no pezinho das carreiras de ponto baixíssimo, bem aqui eu coloquei duas, tá? Aqui, ó, conferindo 1, 2, 3. Na quarta carreira aqui, relevo, coloquei 2, bem no pezinho aqui da carreira de ponto baixíssimo. Então aqui é 2 de 50 centímetros. Então eu vou virar aqui, ó, desse lado. Eu vou conferir aqui a quantidade de carreira, né? 1, 2, 3, na quarta carreira. Aqui desse lado, ó. Onde eu não coloquei ainda, eu coloquei desse lado aqui. Aqui eu vou conferir 1, 2, 3, 4. Na quarta carreira aqui, bem aqui no início, eu vou colocar 2 de 50 centímetros também. Ó, prontinho, coloquei as 2 de 50 centímetros, tá? E agora eu vou colocar as 4 últimas, que é a de 60 centímetros, tá? Então vou olhar aqui do outro lado, ó, onde eu coloquei aqui, ó. As duas foi bem aqui no pezinho, na última fileirinha. Aqui, ó. Última fileira em relevo. Coloquei duas aqui, uma do lado da outra. Bem pertinho aqui da borda da bolsa. Então, eu vou virar aqui, ó. Viro aqui. E bem aqui eu vou colocar as duas, tá? Vou colocar da mesma forma que eu já ensinei aqui. Então, eu vou pular essa parte. Olha só, finalizei aqui, tá? Coloquei todos os pedacinhos, né, de fio. Todas as tiras, tanto de um lado quanto do outro, tá? Agora, nós vamos fazer o nosso chaveirinho que vai aqui, tá? Pra dar um charminho na nossa bolsa. Aqui, eu cortei um pedaço do fio cordonê, que eu mostrei pra vocês no início da aula, tá? Que eu disse que eu usaria pra fazer o pingente, né, de pérola. Então, aqui eu cortei uns 45 centímetros, tá?
E aqui eu vou colocar 24 pérolas, tá bom? Então, vou passar assim, ó, dessa forma, tá? Você pode, né, pegar uma agulha pra te auxiliar, tá? Coloca o fio na agulha, né? Se o fio que você tá utilizando couber no buraquinho da agulha, daí você coloca pra ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar assim mesmo. Então, vou colocar aqui dentro, tá? As 24 pérolas. E daí, eu volto com vocês, tá? Olha só, já coloquei aqui as pérolas, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, minha argola pra chaveiro, tá? E vou colocar bem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, tá? Você pode colocar aqui dentro, ó. Aqui dentro desse buraquinho aqui do fecho lagosta, tá? Ou pode colocar aqui, tá? Mas eu vou colocar bem aqui, tá bom? Ó, aqui eu vou dar um nó. Ó, vejo aqui as pontinhas. Coloco aqui retinho, ó, ponta com ponta, assim. Agora eu vou dar um nó, assim. Pegando as duas perninhas do fio, tá? Vou dar um nó assim. Puxo aqui, ó. E vou dar um nó assim, tá? Ficou muito espaçoso. O nó... Eu vou dar um nó assim, ó. Mais próximo aqui das pérolas, tá? Então, vou dar um nó aqui e já volto. Olha só, eu dei o nó aqui, né, ó. Bem próximo aqui das pérolas. E agora, eu vou pegar uma pontinha somente. E vou colocar aqui. E agora eu vou dar um nó, tá? Um nó, 2 nó, 3 nó. E aqui, como é o fio cordonê, eu vou queimar as pontinhas aqui, tá? Pra ficar grudadinho assim. Porque assim, o fio cordonê, quando você queima ele, ele cria como se fosse uma cola, tá? Do próprio fio, tá bom? Isso no fio cordonê, tá? Se você estiver usando o fio cordonê, você vai passar o fogo pra selar as pontinhas, tá? Pra não desfiar. Se estiver usando outro tipo de fio, você usa cola, tá? Se for o fio de nylon, que é aquele fio de pesca, você só dá um nó mesmo, tá bom? Então aqui o isqueiro eu não mostrei no início da aula, né? Porque é opcional, tá? Você pode tanto queimar quanto passar a cola aqui também, se for o fio cordonê, tá? Então vou colar aqui, ó. Quer dizer, vou cortar aqui. Sobrando uma pontinha, tá? Sobrando aqui, ó, um pedacinho dessa forma. E agora eu vou queimar. Vou queimar aqui e vou colar, ó. Quando queima, ele cria uma cola, tá? Então, eu vou queimar aqui, ó, pra grudar. Prontinho, ó. Ele já colou aqui, já com a queima, tá? Do fogo. Ou você pode passar uma cola, tá? Aí você passa a cola e espera secar. Agora eu vou pegar a alça. Vou colocar aqui, ó, bem no cantinho da bolsa, tá? Vou abrir aqui a argola. Colocar bem no cantinho. Pegando aqui os dois lados da bolsa, tá? Assim. Aqui do outro lado também. Ó, coloquei aqui a alça. E agora eu vou colocar o pingente aqui do ladinho. E aqui a nossa bolsa está prontinha. Pra você organizar ela, deixar ela mais fofinha, mais redondinha, é só você ir moldando ela assim, ó. Com a mão mesmo, tá? Só arrumar ela aqui direitinho. Ó, por dentro ela ficou assim. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ative o sininho, curte esse vídeo para me ajudar no crescimento do canal. E assim eu posso trazer mais tutoriais gratuitos para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.